Salve, salve família do RecriCast! Mais um capítulo do RecriCast. Esse foi o Salve, salve família foi uma homenagem ao nosso queridíssimo Fio, que gosta que a gente fala sempre salve, salve família. Então tá aí, Fio, pra você. Salve, salve família, RecriCast. Estamos mais um episódio do RecriCast aqui. Tô com meu brother Maurão. E aí, Maurão? Paz, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos e permaneçam com a gente. O aviãozinho lá embaixo já replica pela Bachúria Siricanta. Replica ali, já convida seus amigos, parentes e primos para participar. Topzera. Bom, antes de eu apresentar minha convidada aqui, uma pessoa muito especial, gostaria de mandar uns avisos aqui. Eu vou falar dos cultos de domingo primeiro, né? Os nossos cultos de domingo às 10 e às 19 horas. O pastor está com uma palavra especial agora, ele está com uma série nova, que é Armas para a Guerra. Então, vamos acompanhar aí essa palavra tão abençoada. Dia 8, a gente vai ter aqui uma reunião do Haja Luz, que é um ministério novo aqui da igreja. O tema vai falar sobre aborto. É um tema que está sendo muito contestado aí, né? E muito falado nas grandes mídias. A gente viu o caso de uma menina aí, né? Que ela tomou uma ação não de um aborto, mas ela acabou dando o filho dela para uma instituição uma instituição eu esqueci o nome, cara. De adoção. Obrigado, Maurão. Uma instituição de adoção. Então, cara, é um tema super legal. Venham. A gente, obviamente, os líderes, eles direcionam esse tema conforme a luz da palavra. Então, vai ser super importante. No dia 9, a gente vai ter o culto de solteiros. Quem é solteirão aí, venha. Vai ser super especial esse culto. Ministério de casais aí bombando na igreja. Culto do Recri, dia 15. Certo, Mauro? Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, você me avisa, tá? Culto do Recri, dia 15. Culto do Recri, com rodada de negócio. Venha participar. Você que é um empreendedor, você que está no mundo dos negócios, você que queira fazer um network aqui com a galera da igreja, vem, você está mais do que convidado aí para poder presenciar um pouco disso, né? É importante que os irmãos se falem dentro da igreja para poder ter uma direção do reino. Então, venham, vai ser muito especial no culto do Recri. E nós tivemos, eu vou apresentar aqui a nossa Faltou uma. grande... Qual? A última sexta-feira do mês. A última sexta-feira do mês. Culto de culto mulheres. De mulheres. Boa, Mauro, tá certo. Última sexta-feira do mês, culto de mulheres, que inclusive teve um Recri, acho que foi de Itanhaém, se eu não me engano, que eles fizeram um tema sobre mulheres empreendedoras. Muito legal. Bacana. Que foi um link junto com o Ministério de Mulheres. Então, já, hashtag presta atenção pra gente, né? Acho que faz muito sentido aí, é uma pauta super especial aí, o que tem acontecido no mercado. E aí, voltando, obrigado, Maurão. Voltando, Congresso do Recri 2022, ganhei uma xícara especial. Muito obrigado, galera, que fez esse evento. Esse evento foi fantástico, fenomenal. Foram dias incríveis, realmente, que a gente recebeu do alto direção para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo, né? Entramos um pouco também do lado político. E agora eu vou pedir para o Fio. Fio, passa o nosso vídeo aí, o vídeo que a igreja fez sobre o Congresso, um highlight dos temas. A melhor escola é o exemplo, já diziam os antigos. Talvez você seja referência, talvez você ensine essa pessoa a acreditar que vale a pena dar uma segunda chance. Se permita! Ele é o Senhor dos senhores, só Ele é digno de ser adorado. Nós somos cristocêntricos, o nosso culto é cristocêntrico. Tira o teu eu! Vamos! Uma nova esperança vem sobre ti. Uma nova esperança vem sobre a tua história. Uma nova esperança vem sobre a tua vida. Top demais esse congresso. No final aqui eu gostaria de mandar um abraço aí para uma galera que eu conheci lá, o Thiago Hadit da sede, o Igor, o Fernando,
a galera lá da sede lá que me acolheram, né? Realmente foram pessoas especiais ali no congresso. A galera também que me abordou. Gente, Deus abençoe a todos aí, que a gente possa fazer do Recri uma direção do reino, tá? Vamos lá, Maurão? Vamos nessa. Vamos lá, vamos Convidado apresentar ilustre. aqui a nossa ilustre Érica. Muito bem-vinda ao Oi, Recricast. pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada demais por vocês criarem esse caminho aqui, né? Mais essa plataforma para a gente falar das nossas experiências. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês mesmo. Muito obrigada. Eu estou super ansioso com esse papo, porque esse papo, apesar de algumas coisas técnicas eles vão se falar, porque eles são de comunicação, eu vou ficar meio aqui de lado, mas eu estou ansioso, porque a gente vai ter alguns temas políticos, importante a gente já ressaltar aí. Vamos viver um tempo de turbulência aí até o final do ano, né? Outubro vai ser o mês. E vamos nessa, Érica. Vamos lá. A gente gosta só de você fazer um overview inicial da sua vida pessoal, como foi sua conversão. Legal. Showtime. Então, gente, bom, eu nasci aqui em Brasília, minha família é toda do Nordeste aí, e a minha família não é, né, na verdade, todo mundo ali cristão, digo evangélico e tudo mais. Eu fui a primeira, né, e eu acho que já tem um dedinho de Deus aí, porque ele tem me colocado em alguns lugares na minha família, sempre sendo a primeira para alguma coisa, e eu acho isso muito especial. Eu me converti ainda bem jovem, né? Eu tinha 13 anos e era um momento muito delicado, porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos, então eu moro... A minha tia, que hoje todo mundo aqui na igreja conhece carinhosamente como a titia, ela é minha mãe mesmo, no papel também, ali de adoção, e ela está comigo desde 1 ano de idade, então... Logo com 11, a minha mãe foi embora e aí ficamos nós aí. E nesse período, assim, a gente tinha muitos conflitos familiares, não eu e minha tia, mas nesse momento Deus já estava no cuidado ali, porque tinha uma casa do lado, a gente morava de aluguel, e o pessoal era cristão, então a minha antiga líder já orava ali por mim há muito tempo. E Deus deu uma estratégia muito bacana, né, que usou daquele momento da adolescente meio rebelde ali, né, que gosta de causar, tudo, né? Bateu na minha porta me chamando para um show de rock, caí, graças a Deus, na cilada, na boa cilada, e era um show cristão na igreja, aqui, não era na bola, e aí eu nunca mais saí, né, então ficamos aí, eu conheci a bola há 7 anos atrás, mais ou menos, assim, quando ainda era no antigo endereço. Estava em uma agência, estava trabalhando nessa agência, e lá também estava nesse momento meio difícil, as pessoas eram um pouco... Todo mundo era cristão, mas estava meio difícil. E aí a igreja ficava na rua de cima, assim. Eu realmente não sei como eu fui impactada ali, ou porquê, eu só sei que eu lembrei e falei assim, Deus, eu quero encontrar uma igreja em que as pessoas sejam diferentes, ou que elas não sejam... sabe, todo mundo igual, porque eu não quero ser muito julgada. Aí eu olhei umas fotos, todo mundo era bem diferente, falei, acho que vou por ali. E graças a Deus, estou aí na igreja até, né, sempre na comunicação, no data show, nos eventos, na diaconia. Hoje quais são os ministérios que você serve hoje? Eu sirvo, o primeiro foi o Data, acho que tem quase 7 anos também que eu estou no Data Show. Legal. Graças a Deus, hoje é um ministério que tem muita gente, mas antes, assim, já teve tempo da gente ter poucas e era bênção, e sempre foi bênção. Comunicação, claro, estamos aí. Eu estou no eventos também e na diaconia, né? E nas pontas que a gente sempre precisar, que a gente está servindo o tempo todo. Ah, muito top. E nessa conversão, qual foi a coisa que mais te impactou? Eu acho que principalmente no ambiente familiar, assim, sem dúvida, sabe? Quando eu olho, pelo menos, para a minha história e me percebo fora da estatística, eu vejo muito dedo de Deus nessa história, né? Então, assim, eu sou filha única, eu não conheço meu pai, a minha mãe faleceu com 11 anos, então isso num cenário normal é o combo para dar errado, né? Sim. E eu acho que Deus ama os improváveis. Sim. E eu me vejo muito como um improvável de Deus e como alguém que hoje gosta muito também de mostrar outras percepções, né? Então, querendo ou não, Deus restaurou a minha paternidade, que eu acho que foi o primordial disso, assim.
me acolheu em vários momentos, quando, na verdade, eu também não tive esse acolhimento. Naquele momento familiar mesmo, todo mundo com as suas famílias, com seus filhos e tudo mais, e, obviamente, isso já foi uma dor. E hoje não, hoje a minha família é muito próxima de mim, os meus tios. Hoje eles que vão lá para casa, eu tenho que tirar um tempo porque eles querem ficar conversando, e eu dou glória a Deus por isso, da gente viajar junto. É uma família, tem seus problemas. E é muito bacana você contar esse testemunho, porque muitas pessoas se identificam com essa palavra. Sim. Porque depois de um tempo de trabalho de Deus na nossa vida, a gente consegue olhar para trás e perceber que naquela época o cuidado já era feito, mas a gente não percebia. E eu percebo isso muito claramente, assim, por exemplo, o fato da gente ser sozinho ali, enquanto você é um filho único, você não tem pai, não tem mãe nem nada, naturalmente a gente já vai fazendo tudo sozinho. E você se acostuma a ser muito independente, você se acostuma a resolver tudo sozinho. E quando Deus me trouxe para a casa dele, né, e me cercou de pessoas, de líderes, de pastora, você vai aprendendo a soltar essas obrigações e a ser cuidado, né? Porque você começa a cuidar de tudo e a ter esse senso de responsabilidade, e diariamente você vai quebrando um pouquinho e sendo cuidado. Isso é muito bom. E a graça dele é tão maravilhosa que hoje a tua família te procura para ser cuidada também. Hoje sim. O seu carinho. É muito louco, porque a minha família... Inverteu. A minha família é católica, né? Então, por exemplo, tem prima minha que é casada e hoje a sogra é pastora. Aí eu chego lá, a gente vai lá todo mundo orar, né? E eu respeito e tudo mais. Aí a minha tia, que é a que sempre esteve ali dentro da igreja, né? Da igreja católica, é a primeira que me chama e fala: não, Érica, faz a oração pra gente. E antes eu falava: mas por que eu, Deus? Aí eu falo: Deus, olha só, eles estão reconhecendo o que o Senhor faz na minha vida. Eu acho isso incrível, porque me ajudou não somente a entender a paternidade, não somente a superar as perdas, né? Porque a gente já teve muitas perdas, tanto eu quanto a minha tia. O último luto foi com a minha avó também, que estava comigo desde cedo. E foi diferente também para a gente perder a minha avó, porque a gente estava muito, como é que eu digo assim, grato pelo momento que a gente viveu, entendendo a passagem, entendendo os ciclos, e muito agradecido porque estivemos presentes o tempo todo. Então, isso é muito, muito importante para mim. E quando eu vejo Deus em todas as pontas, eu vejo lá atrás, desde a minha mãe, que era mãe solteira, eu sei que também é mãe solo, né, como se fala hoje também. E o que a minha mãe sofreu por muito tempo veio para mim, assim, né, pensar: eu não quero me casar, eu vou fazer assim, aquela coisa muito planejada e prática. E um dia o Espírito Santo me deu um despertar e falou: cara, você não foi tão fácil assim, né? A impressão que dá é que é muito fácil ser só independente e sozinho e não sei o quê, mas é muito sofrido, né? Falei: olha só, a minha mãe teve que me levar para minha avó porque ela estava sozinha e ela ficava 1 ano sem me ver. E a gente viveu junto 2 anos e logo ela faleceu, assim. Não foi fácil para ela, em nenhum momento. Assim, como ela ia querer um casamento se a referência dos pais dela, que foram amáveis como os meus avós, mas o casamento deles não era referência para ela. Então, assim, quando eu falo que Deus me colocou em questão de mudar e ser a primeira, é porque eu sinto isso, assim, sabe? Um recomeço numa nova geração, história, assim, né? de que a gente não precisa viver as dores e as coisas passadas da nossa família, porque Deus vem restaurando. Então, hoje, quando eu falo que Ele restaurou a minha base familiar, é porque se eu não tive um pai biológico, eu hoje reconheço meu pai, sabe, em Deus, assim, e tem muita essa diferença para mim. Enquanto eu via Deus como Senhor e Pai, muda tudo, né? Assim, essa relação muda completamente. A base familiar que eu preciso e que eu precisava sempre, de olhar casais, né? Você acabou de anunciar do culto de solteiros, e como não ter referência, o que você olha de referência? Casais. E, graças a Deus, na nossa liderança, entre os meus amigos daqui, eu vejo referência de famílias e casais que eu não tive, e que no ambiente em que eu estou também não existem. Então, para mim, isso é muito importante. E aí é onde eu falo que Deus vai restaurando tudo. É muito legal isso, Érica, porque imagina, né? Você é uma adolescente e aí vivendo tudo isso, você acaba... É como se você estivesse se encapsulando, né? E quando existe essa cápsula para uma adolescente, num momento de transição da adolescência ali para uma maturidade um pouco maior, realmente você
cria ali uma casca grossa que é muito difícil de ser penetrada. Sim. Né? E Deus trouxe essa vizinha ali, realmente ele cerca, assim, e a mulher, querendo ou não, assim, a gente vê muito esse cenário da mulher independente no mercado, né? No mercado, lá fora, mas, cara, a mulher, ela tem a sua fragilidade. Com É certeza. diferente do homem. Né? Com Assim, certeza. Eu não tô colocando aqui, não, mulher, sexo frágil. Não é Uhum. isso. Mas a mulher, ela tem que ter essa... Justamente você falou, essa visão de estar sendo abraçada, de estar sendo cuidada. Esse é o natural da mulher. Só que o que a mulher faz quando ela não tem isso, e hoje as pessoas têm feito bastante isso, ela se encapsula e fecha para as novas oportunidades. Sim, sim. Então, glória a Deus por tudo que aconteceu por você, porque realmente era um momento... Nossa, assim, e tem... era o chave mesmo, assim. E foi muita pancadaria aí emocional, né? Mas graças a Deus, assim, uma coisa que eu percebo muito, assim, não dá para titubear mesmo na fé e você entender quem que é Deus na sua vida, porque é nesse titubeio ali que o inimigo te enfraquece em qualquer área, seja na profissional, seja emocional, no que for, e de fato a gente se fecha, né? E pelo menos eu percebo muito isso, assim, sabe? Como ter uma percepção diferente se o seu cenário não te cerca de alguma coisa diferente. Perfeito. Só quem consegue renovar isso, renovar nossa mente, renovar nosso coração, é o Espírito Santo. Isso implica diretamente na tua vida profissional, porque diretamente. você precisa dessa segurança como pessoa, né, como base, como interior, para você se posicionar no trabalho, para você ter uma opinião, para você poder crescer no trabalho. Exatamente. E é exatamente isso. Segurança não pode assim. existir, né? E esse tratamento, essa mudança é perfeito. Exatamente. Solidifica essa postura, né? Te Com dá essa certeza. raiz. Com certeza, assim. E eu percebo isso, por exemplo, quando você tem esse ambiente um pouco mais sozinho, tudo acaba sendo meio que uma pressão muito maior, você não tem tempo de errar, sabe? Assim, o seu tempo para errar é bem diferente dos outros, né? Então, fazer faculdade, por exemplo, eu fui a primeira da minha família em todas as gerações. Então, quando eu falo que é uma família grande, apesar de eu não conhecer o meu pai, os meus avós tiveram 11 filhos, eu tenho cerca de 46 primos pessoais ali, assim. E de todo mundo, eu fui a primeira. E de mim, demorou 10 anos para termos a segunda. Então, é um cenário em que é muito mais fácil, quando você é um filho único, você teve essas perdas, você competir do que você comemorar. E eu comemoro mesmo cada vitória que eu vejo de um primo meu, assim, de estudar, de poder ter um emprego novo, de poder fazer uma coisa diferente, porque eu vejo que não houve nada diferente. E eu não estou falando de sermos ricos nem nada, porque ninguém é, mas de ter uma vida diferente, de não ter a falta. Né? Assim, então, nós estamos numa geração... as oportunidades que aquilo vai trazer para ele. Né? De viver uma vida diferente, de poder viver. Né? Assim, não somente sofrer, trabalhar, fazer tudo isso. E sem esses cuidados que Deus teve de me colocar em alguns cenários, de me colocar em ambientes em que é possível ver outra percepção, e eu vejo o Recri nesse lugar, que é poder abrir o seu olho, abrir, sabe, a sua visão também, é diferente. Como é que você vai ter outro cenário? Né? Então, por isso, assim, hoje, minha conversa com os meus primos, querendo ou não, de alguma maneira, foi importante para uns olhar e falar, peraí, dá para a gente fazer diferente, né? Dá para fazer diferente. Eu tô aqui coçando para fazer uma pergunta que o Marcão me fez. Faz. Me entrevistou. Vai lá. Porque assim, você começou no mercado, mas você começou no mercado publicitário. Sim. Né? Assim como eu faço parte dele até hoje. E o Marcão fez uma pergunta que ele me botou na parede. Você sabe que esse mercado é muito maluco, ele é muito agitado, ele é muito festeiro, ele tem muita droga envolvida e tudo mais. Você, com todo esse momento que você contou pra gente aqui, né, você começou profissionalmente nessa área da publicidade, né? Imagino que ali, em alguns momentos, você teve que se esquivar. Com certeza. Para não sair do foco, né? Com certeza. E, na verdade, não vou me julgar aqui de fazer de rogada. Também, né, não tive foco, né? Também já tive problemas de sair da presença de Deus e, graças a Deus, retornar, porque assim, né? A gente acontece, mas... né? Exato. A gente vai criando entendimento da palavra, intimidade. Então, exatamente. Assim, chega um momento que você, principalmente em algumas pregações que o próprio pastor faz, cara, você não pode flertar com o pecado. Exato. Então, bicho,
Você viu que ali está tendo um movimento diferente, você já tem que se afastar. Exatamente. Eu não tive em algum momento essa maturidade. É bem diferente, né? Na verdade, eu não comecei mesmo ali no seio da publicidade, eu comecei fazendo jornalismo, né? E do jornalismo eu fui fazer um estágio em assessoria de imprensa e uma liderança partidária no Congresso Nacional. Gostei muito do cenário do jornalismo e tudo mais, porém, naquele caminhar ali, 12 anos atrás, a internet estava começando a vir. Nossa, verdade. E eu já estava um pouquinho mais ali, gostando e tal, e comecei arrumei um emprego em uma agência, e nessa agência eu fazia assessoria, fazia eventos com a CGU, então viajei o Brasil, fazendo evento com o ministro, com tudo mais, mas tinha uma pontinha ali que sempre era para escrever para a web. E foi ali que eu comecei a entrar no digital, que hoje é a minha especialização. Top. Né? Então, a minha comunicação ela veio mais, diferente do Maurão, que pegou todo o caminho off. Jurássico. Eu peguei mais o digital ali. E sim, teve uma fase também em que esse ego, né, essa coisa mesmo da comunicação, ela apareceu para mim, que eu não tive tanta maturidade. Então, eu fui, sim, para comemorar, eu fui para as festas, eu tive outra mentalidade. E isso também foi em algumas fases em que a minha base estava abalada. Então, era sozinha, e aí você começa a resolver tudo sozinho. Eu mesmo sei o que eu quero, eu mesmo sei o que está bom, o que não está. E aí, depois, quando você está cansado, dormindo e falando, Deus, por que eu estou tão esgotada? Espiritualmente e emocionalmente, ele vai te mostrando, porque você está perdendo sua energia aqui. Né? Seus valores vão começando a ser mais evidentes, e aí você vai falando, pera, eu preciso fazer escolhas. E, obviamente, uma dessas escolhas muito importantes para mim foi justamente na vinda do pastor para cá. Eu lembro que eu acho que, tirando Pastor a Mariela, Felipe. pastor Felipe, que eu acho que tirando a Mariela, que foi a primeira da fila, eu fui a segunda a entrar no aconselhamento, assim. Eu voltando de viagem, falando, Deus, é a primeira conversa que eu tenho que ter. O que eu vou falar? Nem sei, mas eu precisava. E como foi importante ter alguém numa postura paterna. E ali mudou a minha visão. Dali foi onde eu realmente abracei e falei, Senhor, agora eu entendi o ide, eis-me aqui. E que as coisas começaram a andar, porque, de fato, o nosso profissional precisa andar. Né? E, às vezes, na comunicação, por ter esse ego, a comunicação gosta de ganhar prêmio, gosta de ter, né? Isso aqui é muito bonito, e a premiação, e tudo isso ganha muito espaço. E quando a gente é mais jovem, isso importa muito, né? Sim, então, você vai formando a sua carreira, você vai formando o seu exatamente, currículo. assim. É uma moeda de troca, na real. Quanto mais prêmio você ganha, mais valor você Ainda mais embute na sua carreira. Né? Pelo que eu entendo, assim, no mundo dos negócios em si, você é conhecido pela negociação. Então, no meu caso, eu trabalho na área comercial, então assim, cara, você fazendo situações ali no meio do caminho, você acaba sendo conhecido por um, por outro. Já no meio da publicidade, propaganda e tudo mais, é prêmio a parada. Porque Então, né? por exemplo, eu não tenho currículo. Manda o teu currículo para mim. Eu não tenho currículo. Eu tenho um portfólio. Que são as peças que eu criei, os prêmios que eu já ganhei, para onde eu viajei. Entendeu? É engraçado isso, né? Porque cada movimento realmente, os valores são diferenciados. Exatamente. Então, assim, e aí eu acho que tem tudo a ver com empreender, sabe? Acho que a comunicação me fez entender o que é o empreendedorismo de uma maneira diferente, além de ser um negócio. Acho que é muito de tirar uma ideia do papel, né? E eu também acho que empreender e criatividade tem muita coisa em comum. Total. Porque o Maurão deve ter escutado isso 1000 vezes, mas é muito comum que a gente escute, mas vocês são criativos. Eu não sou criativa. Eu não acredito nisso, assim, sabe? Porque eu vejo a criatividade, sim, como um dom para muitas pessoas, vejo. Mas eu também vejo a criatividade como uma habilidade. Isso é uma habilidade que a gente pode desenvolver, né? Como que um Deus criativo que fez tudo isso vai fazer você, filho dele, sem uma criatividade? Para qualquer coisa que seja. Cara, eu estava na sexta-feira, a gente tem um hábito de sexta-feira depois do almoço, que é uma feijoada, sempre. Me chama! A gente sai para tomar um cafezinho. Que aqui é sexta, né? Em São Paulo é quarta e sábado. Quarta? Meu Deus do céu. Aqui é sexta. Quarta e sábado. Aí a gente faz a feijoada e vai para tomar um café no Gilberto Salomão. E por acaso eu descobri que ali tem uma loja do The Coffee, que é onde o Raul está trabalhando. Adoro. Eu vi. Vou fazer merchan gratuito. Cara, eu adoro. E assim,
Aí eu falo que, assim, Figura esse ser moleque. criativo é só você olhar para um cara e olhar, eu vou falar isso no meu bate-papo hoje, que é você olhar o que todo mundo está vendo, mas você já vê uma coisa diferente. Eu estava tomando café com os amigos ali na frente da loja, eu olhei para o Raul preparando o café, entregando o café, e automaticamente, pensando no empreendedorismo, eu pensei assim, pô, o Raul está conhecendo todo tipo de manobra de café especial. Exatamente. A Mariela trabalha na Nespresso. Por que Olha a futuramente ligação eles não de Deus. podem se conectar e ter sua própria cafeteria? É isso, é isso. Desculpa, É isso, assim. Mariela, tô te dando uma ideia, tá? Eu Em tô toda Não, sexta-feira, porque cara, conecta. é isso, assim, sabe? É nesse detalhe que eu acho que eu vejo Deus e a base familiar de onde você Mariela's vem. Café. Não, antes e outras coisas. Antes de ontem eu estava conversando com a Mariela, eu ajudei ela nessa decoração, na parte criativa ali do aniversário do Judá, que é um sonho realizado, né? Se for olhar lá pro passado. É né? um sonho realizado. E aí e ela estava falando do sonho de trabalhar com coisas infantis. E olha a base familiar dela, porque tem toda uma família envolvida em fazer essa festinha acontecer. O vovô ali criando, pintando. E aí eu fiquei refletindo sobre mim, sabe? Falando, Deus, obrigada, porque apesar de parecer que existe um buraco ali, o Senhor também me cercou de pessoas que me supriram com tudo que eles podiam. Então eu tive um avô e uma avó incríveis, a minha tia incrível, assim, e no meio de tantos primos, por exemplo, eu tive a oportunidade de crescer com eles, né? E dali eu fiquei observando também, antes de pensar, cara, como a gente vai fazer esse papo do Recri? Como que eu vim parar na comunicação política, que é o que eu faço hoje? E Deus vai me trazendo memórias que eu tinha esquecido até então. Eu lembro, eu morava no Piauí, eu morava em Parnaíba, com a minha avó, minha tia, meu avô, minha mãe morava aqui em Brasília. E aí a minha mãe ia, às vezes, uma vez ao ano para lá, ou ela sempre, né, nos ajudava financeiramente. Porque lá era um outro cenário, era um cenário de escassez, era um cenário muito mais difícil, e ainda é até hoje. Mas na casa da minha avó, por exemplo, uma coisa que eu lembro muito é dos bibelozinhos de decoração. E tinha um bibelô na mesinha de centro assim da casa da minha avó, que eu não fazia a menor noção do que era. Eu sei que ele era de madeira, e eu sempre que estava lá brincando de algum jeito, eu ficava brincando com esse negócio na minha mão, brincando. E tá, pulamos aí para 8 anos, que foi quando eu vim aqui para Brasília, escolas diferentes, passeios diferentes. E eu me lembro do meu primeiro passeio de escola, que foi um passeio de turismo. A gente tinha uma camiseta e tal, bonitinhos. E a gente foi conhecer Brasília, assim. Então, foi no Planetário e a gente foi no Congresso Nacional. Foi a primeira vez que eu vi o Congresso. E aí eu me lembrei que aquele negocinho de decoração da casa da minha avó era o Congresso Nacional em madeira. Meu Deus, que legal. E eu falava, meu Deus do céu, e eu lembrei disso. Provavelmente tua mãe levou para lá, né, A minha de mãe lembrança. levou e deixou lá. Eu falei, uau. E aí, depois, quando eu pulei para o meu primeiro estágio, olha como foi, assim. Era aquele momento em que todo mundo na faculdade estava desesperado por um estágio, não conseguia. E aí veio a oportunidade de me candidatar lá no estágio no Congresso. E eu fui sem falar para ninguém, né? Todo mundo ali, meu Deus, né? Quase que competindo. Quando eu cheguei lá, eram 12 pessoas na concorrência para a vaga e era uma entrevista coletiva. As 12 pessoas eram da minha turma. Nossa, quando eu era mais novo, eu odiava entrevista coletiva, cara. As 12 pessoas eram da minha Era uma turma. dinâmica de grupo. É porque antes de ter uma entrevista coletiva, você tinha que ter feito um curso de teatro. É isso. Porque você ia conseguir Não, se e as sair histórias, muito antigamente, bem. Né? O mundo vai acabar, né? Vocês faziam uma dinâmica de o mundo vai acabar, você tem isso. Cara, Era desse jeito. E eu falei, meu Deus, as 12 pessoas da minha turma, todo mundo se olhando assim, tipo, oi, fulano e tal, né? E deu certo, e eu fiquei. E eu saí da Câmara depois do estágio acabar, de trocas de governo e tudo mais. E eu fiquei 10 anos trabalhando no mercado privado, mas eu sempre falei assim, Deus, eu gostaria de novo de voltar para esse ambiente, para ver esse cenário político, para ver como é que eu trabalho ali dentro. Eu gostaria de ter essa experiência. E Deus me deu essa experiência. E, tanto assim, me deu essa experiência de eu mergulhar mesmo fundo, né? Como que eu fui parar ali? Na verdade, foram 10 anos, 8, 9 anos no mercado privado, em que eu acabei migrando para o digital, fui parar mais na publicidade, fiz marketing digital, o jornalismo foi ficando mais longe,
e acabei indo para a parte de planejamento estratégico, que é o que eu gosto tanto. E só então eu fui entender que, lá atrás, quando eu fui fazer comunicação e jornalismo, parecia que era para ser sobre uma profissão. Mas quando você caminha com Deus, você percebe que o propósito tem que estar ali alinhado, né? Então, a profissão, na verdade, era só um meio para que eu pudesse trabalhar e fazer algo com pessoas. Porque Jesus é sobre pessoas, então a comunicação foi só um meio, sabe? Porque o Não, e ele te jornalismo levou estava para lugares longe. diferentes para que você se enxertasse ali de informações que talvez você não tivesse dentro do que você tivesse escolhido de primeira, né? Sim, E aquelas informações hoje na comunicação, na publicidade, na comunicação foram política, importantes. são Foram super muito importantes. Acabou que eu fiquei bastante tempo liderando, né? Então, e por que eu estou falando do bibelozinho ainda de lá, né? Porque recentemente eu tive mais uma conquista que foi penosa, assim, suada, e foi muito bom. Acabei me especializando em fazer comunicação política. A gente aí tem um mês, nossa turma lançou um livro sobre essa comunicação política, então tem um artigo meu publicado em um livro, Olha que mas top. imaginei que isso ia acontecer. E, novamente, Deus me trouxe essa memória de brincar com aquele, sabe, com aquele bibelozinho, com aquela souvenir, né, de um congresso lá em casa. E eu falando, Deus, acho que essa é a sensibilidade que a gente precisa ter para ser um empreendedor, para estar na comunicação ou em qualquer área. Além da nossa habilidade, eu sou muito ruim de interpretar um sinal, sabe? Eu preciso da comunicação mais óbvia, sinceramente. Porém, é preciso ser sensível para que o Espírito Santo possa falar e você vá caminhando. E eu percebo, olha lá atrás, Deus colocando os pontinhos do que eu ia fazer hoje, né? Com meus 30 anos e o que eu faria hoje. Então, nada é do nada. Sempre tem Deus no processo. Assim. Não, e não podia deixar de passar também em branco aqui, você falou que fez uma ponta, né, no livro, você tem um artigo no seu livro, que é muito legal. Mano, que eu tô com uma tosse, mas não é Covid, não é Covid. Essa seca de Brasília tá uma benção. Quem não tá Aleluia. acostumado, né, Brasília, Pô, Brasília. mas eu tô há 4 anos, agora que o negócio tá pegando pra mim, mas glória a Deus, bora lá. E aí você comentou que você tem um artigo no livro da turma, que é muito bacana também, eu não posso deixar de passar esse gancho, de falar assim, como tem uma participação muito especial com o pastor Felipe nas lives dos 100 dias, né, do desafio de fazer o post diário. Você também tem esse desafio, cada vez que ele fala assim, vou escrever um livro, Meu porque Deus, a capa sim. já é sua. Já virou, né? Meu Deus, é um presente. Presente. E eu tive uma grata surpresa, porque foi que ela acabou de comentar, né? A Érica tem uma direção estratégia de comunicação, mas voltar para a estratégia da comunicação. E eu imaginava super que ela fosse designer. Não sou designer, pessoas. Muitos vão descobrir isso agora também. Ou seja, você é designer para o reino, né? Para o reino, exatamente. Assim, eu sempre gostei dessa parte criativa e fui brincando, né? Assim, foi sempre brincando um pouquinho, tentando explorar uma ferramenta aqui e acolá, fazer uma coisa. E aí, quando eu entrei aqui na Bola, eu já entrei no Ministério de Comunicação. E acabou que, de repente, assim, a gente precisa disso. Fui fazendo aqui, fui tentando melhorar, não sabia, eu ia pegando um curso, aprendendo. E, graças a Deus, hoje eu consigo ajudar, pelo menos, né, a servir esse ministério que eu adoro, que é nessa parte de designer, assim. E a primeira vez, gente, que o pastor me virou e me falou para fazer a capa do livro, eu achei que eu ia infartar. Porque eu falava, Jesus, eu mereço isso? Porque eu sei... Você fez todas as capas. Eu só não fiz a primeira. A primeira, né, veio da editora e tal. E depois daí, eu falei, Deus amado, e o pastor... o primeiro foi Vencendo 5 Reis, não foi? Isso, exatamente. Então, veio Arma Secreta, que foi a primeira, né, que a gente fez junto. Ficou muito top, cara. E Deus, assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Mas, pastor, você tem certeza? Porque ele conhece tanta gente, né? O senhor vai viajando no mundo e tal. E aí, era Deus me falando novamente. A comunicação era só um meio de ativar pessoas. E às vezes é na escrita, às vezes é numa arte, às vezes é num podcast. E eu abracei e orando, assim, e o pastor e a pastora, eles têm muito disso, né? Mas, pastor, qual que é a sua referência? O Espírito Santo vai te falar. E, de fato, graças a Deus, o Espírito Santo vinha e soprava algumas ideias. E... Cara,
Os dois são muito espiritual, cara. São. Sobrenatural. É Mas tem hora, surreal, tem hora assim. que eu apelo. Falo, pastor, manda uma referência visual pra mim, tá difícil. Tá difícil. Cara. Essa de hoje... Dia a dia também, né? Chega uma hora que acaba. Pastor, esse tá difícil, me ajuda, pastor. E sabe o que é legal, assim? É que o pastor, ele, além dele ser um motivador, um impulsionador de criativos no reino, e eu falo novamente, criativos em qualquer âmbito, Sim. além disso, dele ser esse impulsionador, ele abraça as nossas ideias, né? Então, assim, eu até fico com medo, porque eu fico criando serviço aqui dentro da igreja, sabe? Por exemplo, eu fico acompanhando, eu vejo... É porque você vê a potência, né? Você fala, olha como essa pessoa está, né? Olha, pastor. E a gente precisa, de algum jeito, nos ministérios, potencializar essa experiência do que é o culto para as pessoas, né? Sim. E aí, porque não é só um trabalho, não é só um serviço. E, querendo ou não, a gente consegue alcançar mais pessoas. E aí eu olho uma referência lá fora, aí eu levo lá para a conversa e falo, pastor, o que você acha aqui? Ó? Olha só como é que estão fazendo lá na gringa. Está tendo uma arte assim, não sei o quê. Vamos testar? Vamos! Aí, nessa de vamos testar, lá vem mais uma demanda para comunicação. Tem que fazer a arte para o culto, tem que fazer lá para o telão. E aí tem o storytelling com ele, o data se envolve. Tem que esperar a ordem do pastor. Na hora dele falar, como é que eu vou saber? Você vai saber o storytelling dele, aí você solta o negócio. Então, tudo isso, a luz, assim. Então, acho que a gente está cercado mesmo em um ambiente impulsionador para a criatividade. Cara, assim, eu me identifico muito com o que você está falando, assim, não sou uma pessoa muito criativa e tal. Eu não sou uma pessoa criativa de verdade. Assim, eu não sou... Mas Deus coloca projetos novos na minha cabeça. Ele coloca. Ele pega e fala assim, não, cara, você vai fazer isso. E são os projetos, talvez sejam os projetos principais dentro da empresa onde eu trabalho. Eu já falei isso em outros casts, que realmente, cara, Deus ele chega e fala assim, cara, você vai fazer dessa forma. Só que é muito engraçado porque a gente tem que ser muito sensível às coisas, né? A sensibilidade ela precisa estar conosco. Sim. A intimidade traz muito essa sensibilidade, né? Por isso que, né, o pastor bate nessa tecla, né? A gente tem batido bastante nessa tecla, a questão da oração, Sim. da leitura da palavra, do jejum, porque você vai começando a gerar intimidade com ele e ele vai trazendo do céu. A Perrina, no último culto do Recri, do Congresso do Recri, ele trouxe integridade, excelência e criatividade. Essas 3 direções, cara, você não pode, primeiro, íntegro, você não pode negociar os seus valores. Total. Inegociável. Exatamente. Isso tem tudo a ver com o cenário que eu tô cara, também. Você vai colocar esse negócio aqui, tem que ser o mais excelente todas as vezes, porque isso mostra a sua responsabilidade com o Exatamente. negócio. Então, tudo que você vai fazer é importantíssimo. Gente, dica, excelência. Se você for fazer sei lá, a Perrina até falou assim, cara, você é uma dona de casa, seja excelente. Porque isso vai dar uma visão diferente de você, uma visão de responsabilidade e criatividade. Aí Deus vem e derruba a criatividade na sua vida, na sua carreira, aonde você está. Simples assim. Sim, não é tão simples, né, gente? Assim, mas conecta. As 3 coisas se conectam, né? E tem uma frase que o pessoal usa muito lá na agência, que às vezes a gente fica muito na sensação da espera que alguém entregue para a gente um pedido redondo, um job, né, redondinho, ou que ele entregue a necessidade quando às vezes nem ele mesmo sabe a necessidade que ele precisa para aquele momento. Então tem uma frase que eles usam muito lá, que assim, quem antecipa governa. Uau. Entendeu? Eu preciso disso para então assim, você toma a iniciativa, você antecipa que você vai governar. É verdade. Né? Quando você junta as 3 coisas, você tem essa frase no final. É verdade, faz muito sentido. sentido. Ele está ouvindo. Brincadeira, gente. Cara, um dos pontos que você colocou, a gente estava conversando no bastidor, você colocou a questão do idioma, né? Deus tem te dado essa direção. Como deu pastor, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Legal. Antes da gente entrar de fato no seio político. Sim, claro. Então, aqueles cuidados e experiências diferentes, né, que eu falo que Deus tem me dado, assim. Eu me lembro muito de sempre ter gostado de idiomas e tudo mais, e quando eu era menorzinha, meus tios ainda estudavam, então eles ficavam me passando ali algumas coisas, mas eu não tinha muita noção.
E eu sei que na adolescência eu tinha até panfleto de intercâmbio, assim, na parede, grudado, né, e tal. Só que eu falava, Deus, mas nem sei por que eu gosto disso, porque, sinceramente, não tem condição financeira mesmo na época daquilo ser algo alcançável, porque na minha família ninguém tinha feito nada. E logo eu entrei num curso de inglês que eu adoro, que é público, que eu sempre sou muito puxa-saco aqui em Brasília, que é o Centro Interescolar de Línguas. Então, assim, 10 anos, mais de 10 anos da minha vida eu passei ali dentro, estudando inglês, estudando espanhol. 10 anos? 10 anos, assim. E mudou a minha vida, literalmente, isso daí, porque, querendo ou não, me abriu portas para emprego, me abriu portas para muitas coisas. Eu sempre sonhei em fazer um intercâmbio, só quando eu fiz 30 anos é que Deus me deu a oportunidade. Novamente, estava ali o cuidado de Deus. E você tem fluência em inglês? Fluência, eu não digo assim, mas eu consigo tem ir. influência no inglês, entendeu? Entendi. Porque Deus vai colocando as E- pessoas no lugar Cara, para e ela Cara, traduzir, cara. Ela tem a influência assim, no inglês. Isso já é a segunda vez, né? A minha esposa vai falar quando chegar em casa. Quando ela vê esse cast também, que vai passar na quinta-feira. Eu preciso realmente, de fato, me esforçar para fazer o inglês. Isso é uma coisa Sim. que eu estou devendo. Eu sei que eu estou devendo. Justamente por isso que você falou. Ele abre portas de trabalho. Abre Hoje é uma portas. ferramenta importante para ela é uma ferramenta, eu digo, básico, né? Antes, o básico era você primordial. ser graduado. Não, agora o básico realmente, assim, você precisa É ter quase o a inglês. primeira língua. É quase a primeira exato. língua. E aí eu estava no congresso, aí o pastor pediu para eu acompanhar uma galera que ele chamou lá, os visitantes que ele chamou, e eu acompanhei, o cara, muito gente boa, Rafael Sansão. E aí a gente estava conversando, estava ele, uma menina que eu esqueci, não me lembro o nome dela, e o irmão dele. A gente estava conversando, eles começaram a conversar em inglês, eles estavam na frente, e aí eles começaram a falar inglês, eu falei assim, continua falando inglês, o pessoal vai achar que vocês são gringo, né? Aí, beleza, fiquei brincando e tal. Ele, você sabe falar inglês? Eu, né? Tipo, don't speak. Meu, é muito legal isso, porque você vê. Aí, o que aconteceu? Rapidinho, Érica. Claro, desculpa. Eu já tava com isso na cabeça. E aí ele falou assim, cara, o menino começou a me ministrar. Falou assim, cara, é super importante o inglês e tal, papapá. E já me deu dicas e técnicas de como que ele falou assim, cara, você tem que fazer assim, assim, assado, porque você vai continuar pensando em português, você tem que esquecer. E o método de você esquecer, você ficar falando, mesmo que você fale besteira ou erre, você tem que falar. Essa é a direção. Agora tá caindo de novo em inglês. Ou seja, Olha aí, segunda-feira eu olha tenho que aí. começar meu Fala, inglês. Deus, Começa pelo fala, Duolingo. Deus. Começa pelo Eu Duolingo. consegui, cara. Começa mas pelo Duolingo. Um baile, cara, do Duolingo. Sério? Meu, é Não muito o legal. básico, mas começa a vir o mais avançado, começa realmente assim. Obrigado, Deus. Obrigado, Fala, Senhor. Deus, É fala, isso aí. Deus. Desculpa, Mas Érica. olha só, é isso, sabe? Assim, é aquilo. Desde criança eu percebo que Deus estava nas coisas ali. E aí eu estudei, eu era apaixonada sempre pelo inglês, assim, eu queria muito. Nossa, na escola era muito engraçado, porque o pessoal não queria, né? A professora fechava a porta e me deixava fazer a prova do lado de fora, para ninguém pegar cola de mim. Já teve professor que não quis dar aula, falou, não, vai lá para a sala. E eu fiquei lá explicando na aula. Que da hora. Olha isso. Aí eu cheguei a dar um pouquinho de aula, sabe? E Em quando algumas você dá aula, você escolas. aprende mais, né? Porque Sim. você começa, né? Quando você fala. Só que olha só como Deus usou o inglês para fazer um sonho meu acontecer e também ajudar no ministério. Eu estava sonhando em fazer um intercâmbio, né? Eu falei, Deus, vou fazer 30 anos, eu queria muito um presente, eu queria muito tirar isso do papel. Só que financeiramente isso não era viável na época. E aí, eu não, cara, Deus nas coisas. De repente, a nossa presbítera Nayala me liga, me pedindo para dar aula para ela. E eu não dava aula, acho, uns 7 anos, assim. Aí eu comecei a dar aula para a Nayala, porque ela e o Gui iam viajar. Aí, de repente, veio o irmão do presbítero e me chamou para dar aula para ele. Aí eu comecei a dar aula lá na Como, Asa você dá aula de Norte. inglês? Particular. Mas você dá aula ainda? Ainda não, mas não estou mas- dando mais aula. Aqui, ó, Deus falando comigo lá, já direto aqui, né? Deus tá falando comigo já Rapaz, direto. se eu for dar aula né? para falando você... aqui. Conexão direta. Pastora vai falar influência comigo. no inglês. É influência, não é fluência. Aí, nisso foi que eu acabei fazendo a grana que eu precisava. E assim, eu assinei o contrato do meu intercâmbio, gente, vocês não estão entendendo. Foi com uma galera aqui da igreja na época, até alguns não estão aqui. E
E eles, muito certo, de queriam ir, só que o pessoal queria ir para Londres. Eu falei, galera, Libra não tem condição, né? Tá um pouco distante aqui da realidade. Não vamos. E aí, poxa, né? 2 médicas, a outra era trabalhava no intercâmbio e eu estava ali, né? Na agência pequena, ganhando bem pouquinho. Eu falei, não vai ter condição, não. E eu comecei a orar até que Deus me deu paz. E eu falei, amém, Senhor. Eu assinei o contrato literalmente aqui dentro da igreja. A menina trouxe para eu assinar. Com R$ 0 na minha conta. 0. As meninas me olharam assim, eu falei, amém, Deus vai fazer. E vamos embora. Gente, isso foi em janeiro. Em abril eu tinha pago o curso, só com as aulas de inglês. Compra sem ter. Sabe, assim, foi isso. Literalmente, assim, ó. Pastor, Aí, compra sem ter. depois, eu fui trabalhando para fazer o dinheiro para poder viajar, mas quando é que eu ia ver isso, sabe? Aí eu fui para o intercâmbio, quando eu voltei, eu fiquei e a veia do pensando... empreendedorismo? Ninguém vai falar nada? Você vai falar aí, ó, já tá puxando. Rapaz... Não é tipo assim, e o dinheiro surgiu. Não, o empreendedorismo está na veia. Vou dar uma aula de inglês para os meus irmãos. Né? E foi muito legal, porque depois do intercâmbio, que foi, né, experiências incríveis lá também, assim, e testemunho de Deus também lá, quando eu voltei, eu conversando, eu pensando, Senhor, não está fazendo as coisas do nada. Porque, olha só, eu tenho metade do meu presbitério fazendo intercâmbio, fazendo inglês. Meu pastor estava naquela tour lá, né, junto com o John Bevere. Eu falei, tem um negócio acontecendo. Deu uma semana, o pastor chama numa reunião. Aí chamou uma galera e foi onde ele começou a fazer os cultos em inglês da nossa casa. E eu falei, olha só. E hoje eu assessoro a linguagem do trabalho. Hoje eu ajudo o pastor num grupo de estudos para gringos. Olha que legal. No nosso período de célula, né? Ele abriu esse projeto e eu tive a honra de participar com ele, assim. Muito legal mesmo de ter uma galera que mora fora, que mora nos Estados Unidos e tal, e que hoje já estão encaminhados para outras igrejas, estão indo em célula e começou ali. Que bênção. Então, é isso, sabe? A ferramenta. Tudo montadinho, né? Tudo Exato. montadinho. Agora, voltando para a política. Vamos lá. A gente sabe que o meio político é um meio bem complicado e complexo. Sim. Né? Como é que foi entrar? Como é que foi gerar imparcialidade? Né? Como é que foi ter uma visão de uma certa forma, você não seja... que você não corrompida. Eu não queria falar essa palavra, mas não ser levado pela onda, sabe? Sim, tipo, sim. Às vezes a gente, de forma natural, a gente é levado pela onda e a gente não tá, porque a gente está no ambiente. Claro, é verdade. Como que foi isso? Como que foi esse cenário aí? Me conta um pouco sobre esse assunto. Conto sim. É um cenário difícil. Eu acho que ainda é, né, difícil, assim. Todos os dias a gente precisa lembrar porque está ali, né? Então, eu sempre trabalhei ali no privado, mas ao finalzinho eu já estava trabalhando com o governo. Atendia contas de governo, já fazia pesquisa e planejamento para algumas estatais e eram experiências muito bacanas, assim. E aí, logo no momento de pandemia... antes da pandemia, na verdade, teve um período em que as licitações diminuíram aqui em Brasília. Então, as agências estavam mais receosas, o horário de trabalho, enfim, tudo estava mais difícil. Nesse momento, entra Dani Guerra, esposa do nosso querido Maurão. A propósito, Dani, cadê você? Aqui. Dani, um beijo. Te amo. Lindíssima, maravilhosa. Reclicast. Me ligou e falou, olha, tem uma vaga de trabalho com um parlamentar na Câmara, vê lá. Aí eu falei, tá bom, né? Organizei meu currículo e mandei. Vê lá, beleza. Tá bom, mandei. Vamos ver o que dá. Nisso eu entrei no processo seletivo e eu estudei primeiro meu parlamentar, né? Porque hoje eu penso muito isso, graças a Deus, eu acho que quando você começa a trabalhar e ter mais maturidade, você passa a perceber que o trabalho também tem que ser uma coisa de relação ganha-ganha. Né? Eu sei que muita gente vira e fala, mas se você não quer, tem quem queira. Tem mesmo. Mas, graças a Deus, hoje, Deus tem me dado a oportunidade também de falar, peraí, no que eu vou te somar e no que você vai somar na minha vida? Isso tem que estar alinhado para não ser só, né, o trabalho. Exato. Então, eu fui ler quem que ele era, o que não era, o que acredita, o que não acredita, porque teve proposta que era completamente diferente dos meus valores. Eu falei, não tem como eu ir para ali, eu vou durar um mês. Não vai ter como. Então, eu fui para a conversa. Eram uns 4 dias, conversei e tudo mais e tal.
E eu não estava querendo sair do lugar onde eu estava. Tinha uma equipe linda, incrível, que são meus amigos até agora. O trabalho era apaixonante, pesquisa, sabe, mexendo lá na ponta, assim, então, maravilhoso, planejamento, todo mundo diversificado. Então, assim, era massa. Mas eu falei, Deus, eu sempre te pedi para voltar para lá, né? E aí minha chefe mesmo na hora falou assim, Érica, já era um desejo seu, eu estava pedindo para Deus, eu queria a experiência de voltar para o Congresso. Já pegou aquela lembrancinha que estava na mesa? Pega de atrás para você deixar na sua mesa, né? Eu deveria ter trazido, né? É verdade, eu tenho que voltar na casa da avó, a gente ia fazer isso. Cara, porque é um troféu. É verdade. E aí, minha chefe falou, Érica, não tem nem o que eu falar, sabe? Assim, vai, porque não tem como, vai. E eu fui. E isso é muito legal, porque eu passei 7 anos como líder de todos os lugares em que eu estava, liderando, coordenando, ensinando, guiando time criativo. Tirei negócios que hoje são muito legais aqui em Brasília, e toda vez é muito legal você abrir um Instagram e falar, olha, estou indicando esse lugar, e você fala, eu planejei desde o zero, muito bom. Mas, quando Deus me levou para a Câmara, Ele não me deu um cargo de liderança, né? E eu acho que isso foi incrível, porque não tem como você entrar num cenário político desse para ser líder ou para estar coordenando uma coisa sem você aprender antes. Então, Deus me deu tempo de aprendizado ali dentro. Só que esse tempo também foi na suadeira, porque, você tem noção, eu tomei posse no dia 9 de março de 2020, no gabinete. No dia 12 de março, nós estávamos todos de pandemia dentro de casa. Loucura. Então, eu não conheci o meu time de trabalho, eu não conheci nem o meu chefe direito. E já estava nisso. Então, eu fui conhecê-lo mesmo pessoalmente quando ele vinha a Brasília e eu ia no apartamento funcional, conversava ali. Agosto, vou para uma campanha. E deu setembro, eu estava em Mato Grosso fazendo uma campanha, aprendendo todos os dias. Porém, a experiência que Deus me deu... Pô, eu lembro, cara. Até falei assim, cadê a Érica? Ela mandava no YouTube, lá nos cultos. Eu aqui e tal. Vai... Faz tempo que eu não vejo a Érica na igreja, né? Pois foi bem nessa época. Você ficou um tempão, não Fiquei ficou? 3 meses lá, né? Então, um pouquinho mais até. E toda a experiência que eu tive em agência, eu consegui trabalhar lá na campanha. Olha que top. Porque, apesar de serem coisas distintas, o privado do governo, eu percebo que tem muita coisa para a gente se somar junto. Sim. Eu sei que política é um trem chato, nem todo mundo gosta, ou a minoria gosta. Alguns professores falam que a gente é que é doido mesmo, as pessoas são normais, a gente é doido. Mas eu acho que o legal foi isso, trazer a criatividade, trazer o que estava de diferente ali no ambiente que é menos quadrado para dentro do cenário político. Esse negócio de não gosta, ele é interessante, sabe por quê? Não é que a gente não gosta de fato. O que acontece? Eu fui, pelo menos na minha família, tá? Sempre condicionado a falar que política só tem corrupto. Sempre. Cara, você nasce e cresce com essa direção, você fala, nunca vou pra lá. Exatamente. Só que qual que é o ponto principal? E isso é uma coisa que eu e a minha esposa, a gente vai começar a trabalhar um pouco com os nossos filhos. É não chegar e dar essa paulada. Eu não tô falando que, assim, os meus pais talvez, por uma raiva do governo, né? Falava, não, era outra cultura. A cultura era diferente. Sim, totalmente. Então, hoje, o acesso assim, à informação era diferente. E hoje, assim, os que realmente estão no governo são guerreiros. Então, são os caras que realmente são íntegros. Os caras que são íntegros. E Deus tem colocado pessoas em cargos políticos. Só que sabe o que acontece? As pessoas, elas não, eu não vou pra política. E quais são as pessoas que vão pra política? Os filhos das pessoas que fazem coisa errada. Exatamente. Então vira um ciclo vicioso dentro da política que não interrompe, cara. Exatamente. Então agora a gente vê aí, graças a Deus, a bola se posicionando politicamente falando. Então a gente começando a ter uma posição cristã dentro do meio político. Então a gente realmente precisa colocar o pé lá, porque o governo do Senhor está em todo lugar. Exatamente. Inclusive lá. Exatamente. A gente não pode ignorar isso. Isso faz parte do nosso. Exatamente. Ainda mais a gente aqui em Brasília, viu, Maurão?
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Exatamente. Exatamente isso, sabe? Isso é o que eu percebo. Assim, eu acho que Deus também tem levantado pessoas para todas as áreas ali no cenário político. Perfeito. Porque não existe só o político, gente. Não. Existe o advogado dele, existe o fotógrafo dele, existe o designer dele, A o pessoa ligada redator, a diretamente a ele. secretária. Todo uma mundo assessor. está envolvido É nesse uma cenário. estrutura de mercado dentro da política. Querendo ou não, Né? quando você entra ali por exemplo, hoje, de alguma maneira, eu faço parte de um grupo político. Ainda que eu não esteja lá na ponta. Mas eu estou aqui, então eu faço parte de um grupo político. Eu me envolvo com essa questão. Não é nem de Brasília, mas isso me faz estudar o cenário, me faz estudar pessoas todo dia. E, recentemente, até o pastor estava falando, olha, nós cristãos precisamos abrir também, a gente precisa estudar, a gente precisa, né, estar envolvido. A gente não perece só por falta de conhecimento da palavra em todos os ambientes. E tem alguns papéis que a gente entra, às vezes, num lugar de conforto, que é delegar, né? Você delega, é igual acontece, às vezes, na educação. Antes, a gente via, poxa, o professor sendo autoridade na sala, mas tem a conversa com os pais e tudo mais. De repente, em alguns lugares, hoje, às vezes, alguns pais vão na escola e, sei lá, a criança fez uma coisa errada, ele briga com o professor e essa conversa não acontece, ou então vou deixar na escola, que é para passar mais tempo, né? Minha prima, ela trabalha numa escola que é integral e é incrível, e tem pais que se envolvem, né, fazem tudo, mas tem outros que a maioria deixa a criança para passar tempo e ocupar o tempo, só que essa criança precisa do pai e da mãe, ele precisa de vocês conversando sobre outros temas. E a política também, a política está em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz é um ato político, muitas vezes. Então, a gente vai trabalhar em todos os setores, em todas as pontas. E não é só o político que precisa ser o íntegro, que precisa trabalhar com excelência, que precisa ser criativo e precisa ser de Deus. A gente precisa estar nesses ambientes, porque é uma máxima, assim, né? Eu vou usar a comunicação. Lá atrás, quando começou o digital, nem todo mundo estava em Facebook, nem Instagram, nem as marcas. Só que aí, suponha, eu tenho uma loja de perfumes famosa. E essa loja de perfumes, eu estou aqui como cliente reclamando, fazendo tudo lá na internet. E a marca não está lá. Como que você vai conversar? Como você vai se defender e dizer, epa, a minha marca faz... Não, você precisa participar. Perfeito. Da mesma maneira é a gente no cenário político. Perfeito. Não é que a gente precisa militar. Não é isso. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. Não é só desligar a TV. Você ter uma opinião. Não é só a gente criar uma bolha. A gente, por si só, já cresce numa bolha em Brasília. É verdade. Né? Então, assim, é muito confortável para eu estar só no ambiente dos meus irmãos e a gente falar só o que é muito bom para a gente. Mas quando eu ligo a TV, quando eu abro o jornal, quando eu vou para a Câmara, qualquer outro cenário, as coisas estão acontecendo. E é muito ruim quando a gente só passa a comentar e falar de assuntos quando ganhou a mídia. E aí eu penso muitas vezes que é porque a gente perdeu a hora de estar lá e criar as conversas. É onde eu acho que entra o nosso papel cristão. A gente criar as conversas que a gente quer transformar e levar ao reino, ao invés de reagir às conversas, né? Então, assim, e é o que tem acontecido. A gente tem reagido. A reação é muito complicada. Cara, né? assim, E quando a gente poderia ser o primeiro passo. A ação, né? Então, assim, isso é muito notável. Isso é muito menos reativo e mais ativo. Exato, assim, a gente precisa estar criando esses ambientes. Sim. Quando você vai para um congresso, você sai impulsionado, você sai com vontade de criar coisas. Sim. A gente tem que criar. Então, eu me vejo nesse lugar hoje, sabe? Assim, de, poxa, eu preciso continuar sendo a minha pessoa, tendo a minha identidade, não esquecer mesmo quem é Jesus e o que Deus quer comigo aqui dentro. Porque é pesado todos os dias as notícias, a postura, o ambiente por si só da política é pesado, as histórias são diferentes, as referências de vida e do que é certo e do que não é diferente. Então, é um cuidado com a saúde mental, é um cuidado no que você vai conversar, no que você não vai conversar. Você fica depressivo dependendo da Exatamente, situação, né? assim, Porque isso. Você não tem temas, Exatamente. acredito eu que tem temas que ele é até perigoso ao ponto da sua vida, né? Assim, não quero falar nada do que eu já vi na televisão, mas sim, você vê assim, pessoas políticas até, então assim, aí você entra fica enclausulado numa situação que você não pode falar com ninguém e pronto. Mas ao mesmo Então, tempo você você não tem pega- coisas muito boas para fazer, sabe? Às vezes, poxa, numa conversa aqui que a gente está tendo, que às vezes eu posso falar com um colega do legislativo e de repente saiu da gente uma ideia de um projeto de lei muito legal,
que vai mudar a vida de pessoas. E às vezes não veio do parlamentar, mas veio de quem está com ele, da conversa com ele. O pastor, um dia desse, ele falou, cara, eu só tô no púlpito, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, você tem que estudar já para ser político e tal. Não, cara, tem seus processos. Às vezes você não vai ser um político, mas você vai ser o idealizador de um projeto. Exatamente. Isso é top, né? E aquilo, a política, ela é uma grande guerra de narrativas. Para quem está de fora, para quem está votando, parece muito assim que, não, a gente está votando em partidos, em nomes, em bandeiras, em cores. Mas cria-se uma narrativa atrás. O que a gente fazia no privado, que é criar uma campanha para te emocionar, para tudo mais. Gente, assim como a gente se emociona com futebol, há campanhas eleitorais que são emocionantes, porque ela vai na dor da pessoa. E aí é onde entra a gente está ali para isso. Se a gente já fazia isso para vender carro, para vender coisas, cara, a gente está vendendo uma narrativa. Isso é construído. Isso é construído. Eu ia falar isso, né? Antes da gente vender a narrativa, a gente vai pegar o candidato e vai construir o candidato. Exato, construir. Fazer um media training, fazer um figurino, fazer o cara ter a conexão com uma pessoa que está em casa sentada no sofá. É muito louco. A imagem que aparece na TV, você olha e fala assim, o cara só colocou a roupa, ficou na frente da TV, tá tudo certo. Cara, não é, o tanto de coisa que acontece para chegar lá, figurino, você estava falando no bastidor, né? Sim. Eu tava comentando e tal. Então, cara, realmente... É isso, assim, e assim, ao contrário do que parece que é super fechado e burocrático, se a gente for ver como hoje a comunicação política está toda na internet, porque todo mundo está na internet, sim, isso nos obriga, enquanto profissionais, a toda hora estar estudando, a toda hora estar amadurecendo seu conhecimento, sim, e sendo criativo, né? Então, assim, no meu caso, por exemplo, o meu parlamentar é jovem, ele é um dos mais jovens da Câmara, acho que o 4º do Brasil. Uhum. E apesar dele ser mais jovem, ele é super sério. Super sério, assim. O pai dele também é político no estado, só que são completamente diferentes as pessoas. E o meu parlamentar, sendo mais jovem, eu preciso convencê-lo a fazer algo mais criativo, porque eu entendo que seja difícil, ele é mais jovem, então, para ele estar nesse meio, às vezes ele precisa se provar na fala, é um período. E aí a gente precisa ser sensível a isso. Também já tem todo um peso que vem exato. Junto, né? E aí, saiu agora, agora faz rios. Poxa, eu preciso envolvê-lo nisso. Eu não posso deixar ele só parado. Claro. Eu preciso fazer a mesma coisa que eu fazia para o restaurante, para a farmácia, para o cantor, para a loja de carro. Sim. Eu preciso fazer para o parlamentar, para o político, para o candidato. Sim. E aí, como é que eu vou fazer um rios para ele? Mas não, eu preciso fazer um negócio legal, mas tem que mostrar o trabalho. Criatividade. Mas como é que você faz isso sem ser chato? Eu tenho que dar um jeito de, na minha narrativa, na minha redação, eu preciso falar por ele. Né? A gente precisa falar por ele. Como é que você vai responder as pessoas? É quase um storytelling. E tem que ter o storytelling, entendeu? Ele tem que ter pontos amarrados. O meu artigo, por exemplo, é sobre storytelling de dados. Né? Por quê? Porque eu sei que o planejamento estratégico para uma campanha, ele tem 1000 fases, desde estudar o cenário, igual a gente faz com um monte de coisas. Tem SWOT, tem tudo. Tudo que você faz para o mercado de empreendedor, você faz ali dentro também. Da política, você faz para fazer uma campanha. Porém, quando você pega um parlamentar, que nem o Maurão aqui, ele é um político. E ele já veio, ele tem noção que ele já está dominando o local. Mas você é o profissional e você entende que tem mais uma nuance importante. Como é que você vai convencer esse político? Porque ele já acha que ele sabe. Você vai precisar convencê-lo no trabalho. Esse é um dos pontos, talvez, que, a minha opinião, eu vejo que mais os políticos pecam, que é justamente o eu sei. Escutar, né? E é muito difícil. Aí fala bobagem, aí faz uma ação boba. Misericórdia. Não aí o que eu fiz? Por exemplo, no meu artigo, eu falei, como é que eu vou trazer storytelling de dados e como isso é importante? Porque era uma coisa que eu fazia no privado. E a gente fazia o quê? Leitura, a gente lia discurso, a gente fazia análise léxicas, a gente lia o comportamento das pessoas para que o nosso cliente final pudesse vender um produto. Então, eu peguei uma parcela de um parlamentar X e peguei todos os discursos desse parlamentar durante o mandato, todos. E aí, eu fiz uma análise léxica e grafos de tudo que ele falou. Então, por quê? Porque se você chega e fala, Maurão, você fala repetidamente tal coisa, você não está falando de tal coisa? Não, estou falando sim.
Se eu mostrar para ele em Sensacional. estudo, aí fica difícil dele dizer que não está. Contra Peguei fatos. tudo que ele falou no mandato Não. e a gente fez uma análise léxica, pegamos as palavras, era nuvem de palavra, era gráfico do que foi. Ó, tá vendo isso aqui? Gráficos do que ele falou. Que Eu falei, legal. Para construir o que ele tem que construir falar. o que ele tem que falar. Que top isso daí. E o que as pessoas estão querendo ouvir. Então, é onde entra o profissional. Por isso não dá pra gente só achar que não tem que estudar. A gente tá estourando um pouco do tempo aqui. Tá muito legal esse papo. Porque pra mim, eu acho que dava pra ficar umas 2h30 aqui. Ai, pra mim 24 também, horas. gente. Aí vamos fazer a palestra aqui. Eu tenho duas, se você tiver perguntas também, você Vambora. avisa. A primeira pergunta é, eu tô entendendo que um parlamentar, ele não pode ser movido pela emoção, mas ele tem que gerar emoção. Ele tem que gerar emoção. Como? Porque você agir pela sua emoção, você vai falar coisas que você não deve. Como fazer isso? Como instruir um parlamentar que ele tem que ter a emoção no discurso, mas ele não pode agir com a própria emoção dele, porque a gente vê no mercado as pessoas agindo pela própria emoção e falando bobagem. Sim. Como que é essa instrução, Érica? Acho que o primeiro ponto é o cliente, no caso o parlamentar, ele precisa estar disposto a ter profissionais para trabalhar na comunicação dele. Que Isso não é muito- sejam indicados, que sejam profissionais. assim, mas que ele precisa ouvir, né? Então, assim, estou disposto. E aí entra o profissional. Esse profissional, como ele vai ajudar esse parlamentar? Primeiro, ele vai fazer o que a gente já faz no mercado privado. A gente vai fazer planejamento, pesquisa, o que se escuta, o que se fala, qual que é a dor daquela galera, o que não é, Tu já tá onde que você entra. Tu já está usando aquelas ferramentas inteligentes que você pensa no negócio, a coisa acontece no teu telefone, assim, sabe? O internet intersticial, alguma coisa por aí. Nossa, eu não tô nem sabendo disso. É. Por isso que Não, a por Dani isso que está quando eu fazendo falo um de freela vez de em mídia quando, e eu tô assustado, aí eu- porque aí tem eu- essa coisa É isso. do político, você programar, porque na televisão o cara está sentado na televisão em casa assistindo um assunto. E se o político é ligado para educação, por exemplo, e o tema é educação, automaticamente ele já recebe um Doideira isso notification. daí. Tem os Né? algoritmos, Os né? algoritmos. Exatamente. tudo E mais. é isso, assim. Outra coisa é a gente tentar conversar com esse parlamentar que ele precisa segmentar a comunicação dele. Porque tem isso também, né? Quando você pensa na eleição num período geral, gente, para você ser eleito presidente, você não precisa de 100% dos votos, É verdade. né? É simples Ou assim. seja, foca num público. Você tem que focar em quem você precisa, né? Então, poxa, Caramba, é verdade. é isso. Se eu sou torcida do Flamengo e 3 você é meses, Vasco, 6. Não dá, eu não vou né? fazer campanha pro Tem que ser Vasco. pro Eu quero Vasco, o cara. Flamengo e quem não decidiu ainda. É isso que Você eu não quero. tem tempo. Quem Não. for vascaíno que estiver Não, assistindo não, isso não. daqui Flamengo. vai dar ruim, cara. Flamengo. Vai dar ruim. Você é vascaíno? Não, Pô, mas faz sua defesa agora, Não, não. meu irmão. Não, o que tava importa é a pensando- saúde, tá tudo bem. Não, eu tava pensando em uma outra coisa, porque quando você fala assim, tem muitos políticos que ficam assim, eu fui chamado agora para fazer uma campanha para um partido. E o discurso do cara na reunião é o seguinte, nós queremos o público jovem. Só Todo que é o mundo pode ser seguinte, jovem. Todo mundo pode ser jovem, só que a história inteira do cara é um partido de 80 anos. Como é Então, que você quer um público jovem se Você os não caras... você tem 3 meses ou 6 meses para terminar uma campanha se tiver segundo turno. Você não tem um tempo para construir a mentalidade de um Porque jovem. você sempre se posicionou. Você se posicionou como outro Outra tipo. coisa importante, você precisa estabelecer bandeiras de trabalho com esse parlamentar. São 2, são 3, eu não preciso falar de tudo. Então, se eu vou falar de educação, boa. se eu vou falar, por exemplo, já me Trazer deram um os freela uma centrais, né? vez com um parlamentar assim, não, as pautas deles são inclusão social, falei, beleza, faz sentido, porque ele era um parlamentar assim, a educação e cristão. Aí eu falei, cristão não é uma pauta, tipo uma bandeira de trabalho. Religião não é uma bandeira de trabalho. Não, Você precisa. Com quem você vai falar? Você quer falar com as famílias? Você quer falar com o jovem cristão? Você quer falar com a mãe? Você fala com quem? Você entende que é muito longo esse espaço? E aí parece que não, porque é um valor dele. Eu sei, também é um valor meu, mas trabalhar dessa maneira vai ser meio jogar dinheiro fora. A gente precisa ver com quem nós estamos falando. Então, se é com o jovem, a gente vai falar com o jovem universitário, beleza. O jovem que trabalha, o jovem
que teve filho cedo, a mãe na adolescência, ou a mãe que é chefe de família, o moço quer dizer, com quem? Com o motoqueiro, com o cara a motorista por aplicativo. Eu preciso focar. Então, acho que esse é o entendimento, de falar com quem nós falamos e gastar a nossa energia com quem a gente precisa mesmo, porque são essas pessoas que a gente precisa. Top. E isso vai experimentar em comunicação segmentada. Então, você vai falar esse seu salve família para o Felipe, mas quando você mandar um salve para a Ioana, você vai falar outra coisa. Outra... Salve, da minha amor. vida. É. Inclusive, terça-feira foi aniversário dela, terça-feira Linda, dia maravilhosa. 28. Parabéns, amiga. Glória a Deus pela vida dessa pessoa maravilhosa. Entende? E fazer isso e, de alguma maneira, você também tem que ter a sensibilidade de não deixar todo mundo que está envolvido, ou seja, os municípios, com ciúme. Sim. Então, você tem que fazer uma comunicação focada. É que nem aqui em Brasília. A gente tem um monte de região, mas se eu falar, sei lá, sou um parlamentar, e aí eu posto, você mora no Jardim Botânico, e aí eu posto parabéns, Águas Claras. Te importa? Não. Mas o que eu posso fazer? Eu posso segmentar essa comunicação para meu público de Águas Claras. Parabéns, Águas Claras. E é isso que eu tenho que fazer. E quando eu tiver que falar com você, só com você. Então, é essa inteligência que a gente precisa fazer como parlamentar. Outra pergunta. E aí, essa pergunta já é mais casca, eu acho que você vai ajudar a gente. A mídia ela é um pouco tendenciosa, algumas coisas. Sim. Né? Isso realmente, de fato, acontece? Isso existe uma comunicação direcionada mesmo para, cara, eu vou desfavorecer esse cara porque ele está bem e ele não faz parte do que eu preciso, e vou favorecer esse outro cara aqui para a galera pensar assim, esse outro cara aqui não vai ganhar, então eu não vou votar nele, vou votar em outro, queimo o voto. Isso acontece? Você que está no meio, né? Eu acho que sim, acontece porque a mídia é como um negócio, né? Assim como, por exemplo, quando você pega uma redação do jornal, ela tem alguns períodos de demissões, porque a publicidade diminuiu. Então, isso é automático, né? Então, não está entrando ali uma verba, esses jornalistas acabam sendo cortados. E isso acontece quando? Quando vira um governo, quando libera-se uma verba, aí faz uma publicidade, aí ele tem dinheiro para colocar no jornal. Então, quando isso corta toda essa cadeia, acontece também. Então, em municípios menores, por exemplo, a gente tem veículos de mais, veículos mais posicionados para algum lado, se a gente puder dizer assim, ou para algum viés, e existem as brigas políticas. Então, é normal que, em algum momento, sei lá, se o Maurão, por exemplo, ele pode comprar uma coluna num site para ele escrever nesta coluna. E aí, de alguma maneira, se o Maurão está escrevendo uma coluna nesse jornal, dificilmente esse jornal vai bater no Maurão. É isso, entende? Depois que acabou. E não tem muita dificuldade para isso. Eu posso comprar uma coluna para escrever e ser bom para mim. Isso é indicado, você precisa de repertório. E, seu período de contrato acabou, o Maurão saiu, esse jornal está livre. Se o Maurão fizer bobagem, vai ser falado. Né? Então, isso acontece. Agora, tem uma artimanha também na campanha política, em algumas que eu já fiz, que a gente tomou muito pau, porque é o tal do apócrifo. É apócrifo. Que é o seguinte, você tá engasgado. Rola a língua lá, como é que é? Tô cantando abaixo. Cara, a gente volta e meia encontrava isso, que era o cara, o nosso opositor, criar um material totalmente mentiroso do nosso candidato. O cara manda rodar aquele material todo e sai disparando, velho, como se fosse a gente falando. Isso acontece, assim, e é jogo sujo, obviamente. É jogo sujo, não tem outra coisa para falar, assim, né? Eu acredito, e o que eu gosto de falar muito da comunicação propositiva, eu não curto mesmo, assim, aquela comunicação só de falar mal do outro, sabe? Ok, em algum momento você vai ser confrontado, mas tem gente que só faz isso. Lá atrás fazia muito sentido. Talvez. Hoje está tudo tão... As pessoas estão mais espertas, né? Exatamente. Então, assim, você pode construir um repertório ali. Seu mandato é para isso. Eu acho que médio, porque ainda existe muita artimanha para ataque. Sim, né? sim. Se existe é porque tem gente que compra, entendeu? Claro. Eu acho que esse é um ponto também que a gente tem que tomar muito cuidado
Quando nós estamos falando aqui, eu, você, a Érica, o pastor, é uma classe. Quando você desce essa classe, ela já é diferente. Ela age pelo benefício social, ela age pelo cara, o cara é um corrupto, o cara é isso. Então, talvez o grau ali de entendimento, ele começa a diminuir, entendeu? Entendimento e discernimento. Então, mas o que eu estou te falando, por exemplo, esse tipo de material, por exemplo, hoje já não circula tanto. Hoje, tá mais fácil você receber um material desse no teu Zap, porque o cara Isso, vende a lista e você recebe. Mas mudou a direção, entendeu? Mas aí, por exemplo, você consegue olhar e falar assim, não, pô, eu bloqueei. Não, você tem a possibilidade de Exato, bloquear o cara, exatamente. de não receber. Sim, sim, Né? sim. Exatamente. Sim. Mas aí você vai de acordo com o seu sentimento e a sua vontade. É. Mas eu estou falando, nós aqui, a gente tem o discernimento e entendimento de, por exemplo... Vou buscar saber o que Eu vou dar um é. exemplo prático aqui, tá? Que minha mãe não me escute, mas eu já falei isso várias vezes para ela. Quando às vezes, lá atrás, quando minha mãe compartilhava algumas coisas comigo no WhatsApp, o fulano de tal fez isso, aquilo outro. Beleza. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Qual que é o canal de comunicação que está fazendo isso? Aí eu olho no canal de comunicação, tá assim, sei lá, fora fulano de tal, xpto.w.com. Cara, você vai olhar, você vai falar, esse canal é o canal que criaram para justamente bombar isso daí. Exatamente, então, assim, exatamente. Só que não, minha mãe, assim, Total. né? Tipo, E aí tem essa diferença de já gerações. acha que realmente isso é verdade. Que é exatamente o que a Erika falou. Você precisa segmentar a sua conversa, São entendeu? gerações. Porque são gerações diferentes, então eu preciso falar o que aquela geração está querendo entender, né? A gente está num momento de pandemia, e ainda de pandemia, em que a gente começou agora a reestruturar a economia, trabalho e tudo mais. Então, o que o jovem está querendo? Poxa, o jovem está querendo um emprego. O que a família está querendo? É dinheiro para poder comer, é combustível, é tudo isso. Então, acho que vale mais um pré-candidato começar a trabalhar em propostas que resolvam isso ou que amenizem essas dores para os próximos 4 anos. Perfeito. Porque a gente já teve eleição polarizada, essa também vai ser um momento difícil, mas a gente precisa de resolver aqui, isso aqui, entendeu? Porque, querendo ou não, o político está ali. Não é para hoje, né? Eu voto para 4 anos. A gente precisa Vai de resolver isso reverberar aqui. São esses problemas. É por isso que a gente precisa estar nos ambientes, como cristão, para criar conversas que saiam da polarização. Para falar de coisas que não estão acontecendo e para resolver isso de alguma maneira, com um projeto de lei, com uma candidatura nova, com alguma coisa. De repente, mais pra frente, a gente vê um Érica... Ai, meu Deus. 156-56-2. Eu faço a campanha. Oh, Deus. Já tem quem faça a campanha. Já tem Maurão, vai ser o coordenador da campanha. E aí, Maurão, tem mais alguma pergunta? Eu tinha várias perguntas, mas eu não vou fazer porque a gente vai estourar. A gente já estourou há pouco tempo aqui, mas tem mais algum ponto aí, Maurão? Não, quero só agradecer. Oi, gente, obrigada. Sou fã dela. Sou fã de vocês. Assim, eu não tinha tanta proximidade com você, a gente... Verdade. Né? E a gente vai tá tendo, né? Não sei se você... Verdade, a gente vem conversando, né? Não sei se pode falar ou se vai, mas existe aí a possibilidade de você sair daqui de Brasília, né? Mais um tempo, só pela campanha. Vai acontecer. Então, glória a Deus. Glória a Deus. São 3 meses. São 3 meses aí novamente. Legal. Top. Eu que entendi errado. Então, não, é só o período eleitoral, gente. Não, legal. E glória a Deus pela tua vida, a gente vê como você é determinada na igreja, Amém. A gente vê a sua excelência também, cara, tem uma peça que eu nunca mais esqueço na minha vida que você fez no culto, que foi aquela peça que era As Asas de um Anjo. Do Fábio, né? Nossa! Presbítero Fábio. Aquilo foi top demais, então assim... Obrigado pela tua participação. Quando começou a falar, eu já imaginei essa peça. Não é, cara? Meu Deus do céu. Tem uma foto dela. Uma foto, cara, que ele tava... Foi presbítero Fábio. O negócio ficou centralizado. Eu sou mestre de fazer umas coisas assim sem querer. Não, eu tenho porque certeza você que é ela talento pensou puro nisso. e dom puro. Mas cara, às vezes eu olho assim, cara, tô tão No bastidor certo. Aí você o tava cara falando, fala, né? Parabéns. Eu falei, parabéns porque... Pô, obrigado. Não, eu tive que desenvolver Criatividade habilidade de e Deus. criatividade. Isso aqui nasceu criativo. Aí não tem como, né? Não, ele tava falando aqui, né? Pô, tudo eu no improviso. Cara, esse negócio aí, essa apresentação aí tá massa, tá, mas... Marcão, chutei
50% dela, 50% dela eu chutei aqui. Chutou. Mas é o chute de Deus, né, meu? O chute de Deus. Exato. Érica, muito obrigado pela sua participação. Foi demais. Obrigada, galera. Eu acho que é um fórum que a gente realmente vai precisar afunilar um pouco mais. Tem muitos temas, né? Tem o Muita próprio coisa. tema do aborto, Sim. tem o tema de ideologia de gênero, Sim. que está muito pesado no meio político. Então tem muita coisa que a gente pode colocar como Não pauta. só no de meio discussão. político, cara, nas famílias cristãs, Exato. cara. Exato. Estão sendo atacados diretamente. Eu acho que é isso, assim, sabe? Quando a gente fala em criar essas conversas, é porque a sensação que eu tenho, eu falo isso como solteira por enquanto, assim, de ver famílias, falei, meu, Culto de é, solteiros, por enquanto, Érica. gente, culto de Culto de solteiros. Espero estar aqui, solteiros. parece que vou estar em viagem, Deus. mas amém. É importante a gente criar essas conversas, porque às vezes a gente derrapa, por exemplo, a gente escuta uma profecia e fala um negócio, mas está acontecendo lá em Berlim, não sei onde. Gente, já está acontecendo aqui. Já. Não é que está chegando, está acontecendo. Já estamos Então, a vivendo. gente é que está precisando mesmo criar esses ambientes com os filhos, com os nossos amigos, para a gente poder Blindá-los. restaurar É, e blindá-los blindar também. o que é o reino numa casa, numa família. Verdade. Né? É aquilo, a gente está sendo reativo. A gente não está sendo criativo Proativo. e proativo. Quem antecipa? Que antecipa. Governo. Eu tô no Ministério de Casais e um dos temas, mais pra frente, a gente está se organizando, é falar sobre sexualidade infantil. Sim, Isso também tem demais. isso aqui, ó. Gente, É, isso aqui, essa ó. telinha. Isso aqui, ó, pessoal. Essa Realmente telinha. É um problemão. É um problemão. Mas considerações finais, por favor. Deixe antes de- Gente. seus endereços digitais. deixe seus Ó, endereços pedir meu voto aqui, né? Peça seu voto. Não pode pedir voto por enquanto, gente. Isso é Estamos verdade, em isso é pré-campanha, verdade, não isso é pode verdade. pedir voto. Mas, gente, obrigada pelo convite da gente estar aqui. Obrigada também por a gente trazer esse papo, né? Talvez a gente poderia ter falado só de criatividade, mas sim, a política está no meio disso. Obrigada pelo apoio que vocês estão dando também, por levantar cada um dos profissionais que está vindo conversar, abrir essas conversas, impactando vidas. Estou muito feliz do que o Recri está fazendo. Eu já sabia que daqui de Brasília ia sair um negócio bombástico mesmo. O Aleluia. projeto Flechas é lindo. E eu só tenho a agradecer mesmo pela vida de vocês. São os meus amigos. Maurão, obrigada. Amém, Obriobrigada, Érica. amigo. Tamo junto. Amém. Ioana, Deus abençoe. todos, Felipe, que está aí atrás. Tá bem? Top. Flechas, para quem não conhece, hoje eu digo, é que como vai ser quinta-feira essa gravação já passou. Foi no sábado, hoje é dia 2, sábado, dia 2. O Maurão vai fazer a palestra de Aê! hoje, falando sobre comunicação, né? A palestra do dia 2. Então, o Projeto Flechas, ele tem a direção, cara, assim, Deus deu a direção para o Recri, para fazer esse projeto, muito pautado assim, o grande manifesto desse projeto é o Salmo 127:4, como flechas afiadas assim, jogarei, né? Darei a flecha. Então, cara, assim, de verdade, o grande ponto nosso, né? O grande ponto do nosso foco aqui como Igreja de Brasília é fazer com que esses jovens consigam ter o entendimento da palavra de Deus, para que quando eles forem para fora, eles serem exemplos, eles serem luz, eles evangelizarem, né? A gente veio do congresso, para fechar, a gente veio do congresso do nosso líder nacional, Boris, comentar, gente, façam o básico bem feito, É isso. evangelizem, né? É o básico bem feito. A gente tem, talvez, se apegado em grandes coisas do tipo, não, eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não, cara. Talvez é só você chegar do lado do brother ali e falar assim, como é que tá seu dia hoje? Não, e essa geração é a geração que vai mudar o mundo, cara. Exatamente. Então, se a gente puder oferecer para eles toda a experiência que a gente já tem, a expertise que a gente já tem, para que ele quebre menos cabeça, né, bata menos a cabeça para chegar onde ele quer chegar, é nosso papel como verdade. pai, como cristão, como, né? Não tem que ser tão sofrido, Não né? tem que ter, já foi sofrido, Já né? foi. Agora tem que ser mais fácil. E a gente está fazendo esse projeto. Esse projeto é muito bacana por conta disso. Deixa eu só ler aqui, gente. Eu me perdi, mas eu vou voltar aqui. Como flechas nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos da juventude. Amém. Então, gente, aqui foi um pouquinho da política, gente. Voto consciente, por favor, analisem os candidatos, né? São 4 anos no poder, né? Sim. Então, que a gente possa ver o que está acontecendo na América do Sul também, para ver os impactos que podem acontecer com esse novo, com
com um possível novo governo. Então, gente, consciência, avaliação, entendimento de cada candidato, essa é a dica que a gente te dá, esse é um pouco do cenário que a gente construiu aqui nesse cast. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, Érica, muito Deus obrigado, abençoe, Manuel, gente. muito obrigado. Compartilhe. Compartilha, gente. Ó, se inscreva no canal do pastor, @Felipe Parente, PF. PR Felipe Parente, Bola de Neve de Brasília, adicione lá se inscrevam também no Insta do Bola de Neve de Brasília, tudo acontece lá. Não sei se eu posso falar, mas daqui a pouco vão ter novidades sobre o Recri. Só corrigindo, o YouTube do pastor é Felipe Parente PR. Felipe Parente PR, tá certo. Né? Tá Que certo, a gente tá já... Eu Você sofri fez muito para várias achar. Você quer deixar seu endereço? Bom, tem a ver com empreendedorismo, né? Eu tenho o meu Instagram agora que eu tô começando. Instagram. O Instagram. Chama Érica e a Política. Então lá eu tô falando mais sobre trabalho. Érica com E, com H, com H-E-R-I-K-A. É um pouco difícil. Érica e a Política. Se você conseguir mandar aí, ótimo. Então eu tô começando aí porque, querendo ou não, o profissional de comunicação política, ele também precisa se vender sozinho ali e é com o nosso repertório diário, né? Então eu tô começando um trabalho lá, gente. Bacana demais. Obrigada. Gente, muito obrigado por tudo. Até a próxima. Boa semana, bom final da semana, Amém. né? Quinta-feira, bom final da semana para todos. Fim de semana movimentadíssimo na igreja. Como eu falei, culto de solteiros, haja luz com um tema sobre aborto super importante. Vamos nessa. Até mais, até o próximo cast. Valeu, falou. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau.